Graça e paz, irmãos. Estamos aqui com o objetivo dado pela nossa família pastoral sobre os estudos do Evangelho de Lucas. Então, quero agradecer a oportunidade e estar nessas 11 aulas aí, aprendendo com os irmãos. Nós estamos, já demos 2 aulas já, aula 1 e aula 2, na igreja, mas nós estaremos fazendo novamente essas aulas para que possamos ter todos esses estudos, junto com os irmãos gravados. Então é um grande prazer e uma oportunidade realmente ímpar de estar nesse momento compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Nossos estudos serão divididos em 11 aulas sobre realmente o Evangelho de Lucas. Nós estaremos falando sobre a questão da introdução do livro, falaremos de alguns fatos importantes antes da vinda de Cristo, nós falaremos sobre a missão de Cristo, a missão do discípulo, a questão do Evangelho universal, o Evangelho para todos, a questão da missão, a questão dos missionários, outro ponto importante, as questões das tomadas de decisões, que realmente ele veio para todos, isso é importante. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os sinais, realmente uma visão mais escatológica da mensagem de Cristo para os nossos dias, e também falando sobre a conspiração realizada contra Cristo e sua ascensão. Será realmente uma jornada muito bacana e eu espero aprender muito com os irmãos. E nós estaremos realmente muito felizes em elaborar esses estudos para a igreja. Nós vamos usar a palavra do Senhor como nossa bússola, para toda interpretação e entendimento, mas também nós devemos usar algumas literaturas importantes de pessoas que estudaram esse livro, de teólogos, e eu dividi alguns livros aqui, melhor separei, que é a questão realmente de um livro sobre teologia lucana, livro de Lucas e Atos, do Gilvadeiro Luiz Moreira. Separamos também um livro de John e Davi sobre a questão do Novo Testamento, o ambiente social, vai falar um pouco sobre a parte política, sobre a parte econômica das classes, um ponto muito importante. O livro também do Ivo, que é um livro sobre a questão dos pobres, como os pobres constroem esse Evangelho de Lucas, a preocupação social que Lucas tem em descrever as ações de Cristo para aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Também nós vamos usar um livro de Frederico Lourenço, que é uma traduzido direto do grego, que vai falar sobre os 4 evangelhos, tem algumas notas importantes. Nós vamos ver também, usar a introdução ao Novo Testamento, que é uma história e uma literatura do cristianismo. Esse volume 2 vai falar muito sobre essa época de Paulo. E vamos usar o livro do Hernando Dias Lopes, que fala sobre Lucas. Realmente ele dá uma detalhada muito importante nos principais fatos, dos registros que Lucas ele descreve em sua carta. Será realmente muito prazeroso estudar esse evangelho junto com os irmãos. Então, um fato importante, que é básico, mas vale muito a gente ressaltar a questão do autor, autor, lugar e data. Quando Lucas escreveu esse livro, Lucas ele é apresentado no Novo Testamento em 3 momentos. Ele é apresentado no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 4, como um médico. Ele também é apresentado como um cooperador na carta de Filemon e companheiro na segunda carta de Timóteo. O livro provavelmente foi escrito em Cesareia, na época que Paulo esteve preso em Roma, e também ele foi datado pela grande maioria dos teólogos entre a data de 61 e 62 depois de Cristo. Há alguns registros em questão de 59 depois de Cristo. Mas o importante é que realmente que ele foi escrito antes da perseguição, porque senão muitos defendem, isso é importante, porque se Lucas tivesse passado por esse momento, com certeza ele teria registrado
né, os fatos importantes que ocorreram nessa época. Existe um registro que tanto o pastor Hernandes vai falar, e tanto no registro, né, de Eumute, que ele vai falar realmente de um registro de Lucas, que ele era natural da Antioquia, era um sírio, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo. Ele também registra que ele morreu com 84 anos em Tebas, capital na Beócia, cheio do Espírito Santo. O registro também que ele não teve filhos e esposa. Então, um homem realmente dedicado à obra missionária. Ele destina essa carta a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus. O importante do registro é porque naquele tempo poucas pessoas tinham dinheiro para fazer, né, tais registros, e muitos deles eram patrocinados. Com certeza, Teófilo patrocinou Lucas nesses registros, e Teófilo, por ser realmente um homem de alta posição social, há somente uma dúvida em relação se ele era grego ou romano, mas era um homem de posição social elevada. Lucas, ao escrever a Teófilo, tem um alvo, e o alvo dele é realmente os gentios. Lucas é o que escreve para os da fronteira, né? Além das fronteiras de Israel. Você vê que o alvo dele são os gentios, são o estrangeiro, as pessoas que não eram ou judaicas, né, ou romanas, ou ele queria alcançar os de fora, né? Marcos já tem uma leitura mais voltada aos romanos, e nós, quando lemos Mateus, nós vemos que ele tem um foco também mais voltado aos judeus. E Lucas, ele realmente traz essa palavra aos gentios, que é muito importante para o caminhamento do Evangelho. Lucas, ele faz um registro importante sobre os registros da época. Ele não é o único a escrever, né, a palavra. Ele já começa dizendo que muitos já se dedicavam a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É o verso 1 do capítulo 1 de Lucas. Então ele tem esse cuidado. Então as fontes de Lucas provavelmente foi o livro de Marcos, a transmissão oral, que é as viagens que ele fazia e o acompanhamento do Evangelho, as histórias que ele ouvia, principalmente dos discípulos, e uma fonte que hoje nós temos até um livro, eu separei aqui um livro, que é de John Conning, que ele vai falar sobre essa questão da sinopse dos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e da fonte que provavelmente foi um lugar escrito que eles pegaram muitos registros das passagens de Cristo. Então é muito interessante, porque há muita semelhança entre os evangelhos e com certeza, por serem datadas em momentos diferentes, né, da história do cristianismo, essa fonte que foi importante da época. Foi feito um trabalho investigativo, né? Lucas ele vai dizer isso, ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Essa palavra do grego, que até eu gostaria de compartilhar, que está até aqui nesse registro, ele vai falar sobre a palavra, né, asfaleia. Essa palavra asfaleia é muito importante porque ela significa a qualidade de algo que não é derrubável, né? Lucas ele tem esse cuidado, o cuidado de registrar exatamente aquilo que foi verídico, que foi uma verdade. E nós sabemos que a palavra do Senhor é verdade, mas nós sabemos também que o inimigo tem usado muitos filósofos, muitas pessoas que se dizem cultas, né, para derrubar o significado das Escrituras. Mas nós que somos cristãos temos o Santo Espírito do Senhor em nossa vida, nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. Ele vai dizer exatamente isso em seus comentários. Ele vai dizer que diz respeito realmente à certeza, é algo que não pode ser duvidado, né? É realmente algo
certeiro essa palavra. É muito importante nós termos esse reconhecimento. Ele diz assim, para que conheça a certeza dos assuntos que foste instruído. A palavra grega que traduzir por certeza é asphaleia, que significa literalmente a qualidade de algo que não é derrubável. Então isso é muito importante, porque Lucas teve esse cuidado no momento de fazer todo esse registro histórico, né, dos fatos da vida de Cristo e depois, né, da sua ascensão, que é o livro de Atos, a história da igreja. Então é muito importante a gente ter isso em nossa mente, no nosso coração. A estrutura de livro de Lucas tem um caminho, e esse caminho é muito importante. Ele vai nascer o ministério em Nazaré, percorre até Jerusalém, e a partir do capítulo 9 ele vai narrar todo esse caminho de Cristo até Jerusalém, e de Jerusalém a Roma. Ele realmente traz Jerusalém como o centro da história do cristianismo. Roma era o centro da época, né? Era realmente a cidade que governava. Aqui Lucas vai trazer o Jerusalém como o centro da história do cristianismo, o fato que mudou a história da humanidade. Então Lucas, ele descreve, ele traz essa construção do seu livro de forma muito clara, trazendo realmente que o que mudou foi realmente Jerusalém. Então esse caminhar de Nazaré a Jerusalém, de Jerusalém a Roma, é a passagem da palavra do Senhor que vem lá dos humildes, passa realmente pelos líderes religiosos e vai até os confins da terra, que é onde Roma significava, quer dizer, significava tudo, significava o mundo, significava o poder, todo o poder daquela época. É realmente um ponto muito importante para nós considerarmos quando estudarmos Lucas. Lucas ele vai trazer alguns temas importantes para nós. Primeiro, sobre a questão da universalidade do Evangelho. Lucas capítulo 2, verso 14 vai dizer o seguinte. Lucas capítulo 2, verso 14, diz assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então aqui ele já fala realmente paz na terra aos homens, a todos os homens. Ele vai falar também lá no verso 2, verso 32, que diz que ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele vai trazer a mensagem de Isaías representando a Cristo realmente como essa luz revelada aos gentios para a glória de Israel, teu povo. Ele também vai trazer algo importante, que é o interesse pelas classes sociais, os marginalizados, que na época eram os pobres, eram as mulheres, eram os estrangeiros, os mendigos, deficientes. E existe realmente uma grande massa que realmente era desprezada porque poucos governavam, né? Que eram as classes sociais superiores, né? Então nós vamos ver que Lucas ele vai trazer vários exemplos de Cristo em relação a essas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Ele vai trazer também um texto sobre arrependimento e vai mostrar realmente a questão de várias parábolas, né, que nós separamos alguma, que é o filho pródigo, Zaqueu e do fariseu e publicano, que realmente mostra a questão do arrependimento, de mostrar que as pessoas podem ser melhores através do arrependimento. O arrependimento ele faz parte do processo de salvação. Lucas é o evangelho que registra Jesus como Salvador. E ele vai salvar as pessoas que se arrependerem, né? É muito importante esse tema. E ele vai falar muito sobre a riqueza também, sobre a questão dos abastados. Porque naquela época, as pessoas ricas, elas desprezavam, né? Muitos que tinham posse desprezavam os que não tinham. Então, ele vai falar em Lucas capítulo 3, 10 a 14, que é ele registra o diálogo de João Batista, sobre realmente isso, que as pessoas não deviam se contentar com o seu salário, né? Que não deviam cobrar mais daquilo que deveria ser exigido por lei, que é a questão da corrupção, do suborno. As pessoas deviam dividir o que tem. Ele vai falar também sobre a questão, em Lucas 12, sobre aquela parábola do homem que estava farto
e disse para sua alma repousar, e aí Deus vai falar assim, ó, louco, esta noite te pedirão a sua alma. Então, ele vai trabalhar praticamente esses 4 temas. Ele vai trabalhar sobre a questão da universalidade do evangelho, do interesse pelas classes sociais, né, o arrependimento e também sobre a questão das posses, das riquezas. O livro de Lucas, ele é importante porque ele vai nos mostrar muitas coisas significativas para a vida cristã. Primeiro, que ele nos mostra claramente que devemos crer em Jesus. Ele mostra, através de exemplos práticos da vida de Cristo, que ele veio para salvar a todos, que nós precisamos de Cristo. O segundo é que ele vai remeter às profecias e dizer que tudo que se comprovou em Cristo, quer dizer, aquilo que foi registrado no Velho Testamento se cumpriu. E ele vai trazer a esperança que tudo aquilo que Cristo estava prometendo, que as promessas que Cristo nos fez, elas serão cumpridas num futuro próximo. Então Lucas, ele faz questão de continuar o seu evangelho através de Atos. Então aquilo que Cristo tinha falado aos discípulos aconteceu muito em Atos, e ele registra esses fatos, né? A vinda do Pentecoste, o evangelho se espalhando para outras nações, né? Então assim nós vemos realmente a história do evangelho, realmente um evangelho que não encontra mais barreiras, as boas novas chegando a todos. Então ele realça, isso é muito importante, que ele constrói isso dentro dos seus livros. E a questão que ele realça as questões da humildade, da honra e do serviço. E é muito importante isso, porque nós vamos ver mais para frente sobre a questão da parábola do bom samaritano, que só tem esse registro no livro de Lucas, e ele reforça essas questões. As questões da humildade, as questões da honra e do serviço. Uma salvação para mudar as pessoas. Que quando falamos de Cristo, Cristo ele restabelece a vida na questão integral do homem. A salvação, ela começa hoje, e não uma salvação pós-morte, que já é realmente a promessa que ele nos deu. Mas Deus já restaura a vida do homem a partir do momento que ele se arrepender e realmente segue os ensinamentos, os seus mandamentos. Então, ele vai realçar essas questões da humildade, da honra e do serviço. Então, é muito relevante o livro de Lucas. Para o próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do início do ministério de Cristo. Nós vamos repassar, e será muito importante, né, irmãos, nós entendermos alguns fatores, né, o que estava acontecendo naquela época antes de Cristo realmente nascer, né, naquele dia maravilhoso que mudou toda a história da humanidade. Quero agradecer aos irmãos, Deus abençoe e até o nosso próximo estudo. Graça e paz, irmãos.